No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os principais motivos que nos fizeram mudar do Brasil e vir morar em Portugal. Então, se você está fazendo o seu planejamento ou já pensou algum dia em mudar de país, fica nesse vídeo até o final, que com certeza você vai se identificar. Olá pessoal, tudo bem? Essa é a Riane. E esse é o Lauro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 3 motivos principais, né, que a gente escolheu então sair do Brasil e vir morar em Portugal. Nós já estamos aqui hoje há 7 meses e nós vamos contar um pouquinho do que fez a gente querer sair do Brasil, né? Então, assim, no meu caso em específico, eu trabalhava como jornalista numa emissora de TV. Trabalhei por muito tempo lá, era um bom trabalho, né? Mas eu sempre tive dentro de mim um sonho de morar em outro país. Sair do Brasil e viver uma experiência de morar em outro país. Então chegou um determinado momento da minha vida que aquela vontade ficou muito forte, aquele desejo ficou muito forte, e até o momento em que, assim, aquela rotina que eu vivia já não estava me agradando mais e eu sentia que eu precisava viver uma experiência nova, uma nova rotina, sair um pouquinho da minha zona de conforto também. Resumindo, eu queria ter história para contar, eu queria ver lugares, conhecer lugares, então essa vontade de mudar de país acabou aumentando muito dentro de mim. Eu já vinha de um longo período de trabalho na área comercial, trabalhei em várias empresas, trabalhei em vários setores, também tive meu próprio negócio. Um pouco cansado da mesmice, um pouco cansado das dificuldades do Brasil, né? E a perspectiva de começar uma coisa nova, conhecer alguma coisa nova, sabendo que também ia ter dificuldades, também ia ter começar do zero, mas começando do zero num lugar diferente, numa outra cultura, num outro país. Exato. Então, lá vão os 3 motivos principais que fizeram então a gente sair de simplesmente ter essa vontade e partir para ação. O primeiro motivo foram novas experiências, então poder viver novas experiências. Como a gente introduziu um pouco do que a gente tinha como rotina, o dia a dia trabalhando, pagando conta e meio que sobrevivendo, não sobrava nesse conjunto tempo nem dinheiro para conhecer lugares, para viajar, né, para realmente viver aí novas experiências. E isso, desde que a gente casou, era algo que a gente tinha como uma meta, de que a gente ia, né, viajar, conhecer lugares, porém na prática não estava dando para acontecer. Estava naquela roda dos ratos. Não estava dando, era pagar conta mesmo e acabava fazendo novas contas, e aí aquela ideia de vamos viajar é o que ficava sempre para segundo plano e nunca acontecia. Para quando desce. Exato. Então, você poder estar hoje num país que te possibilita sempre conhecer coisas novas, porque desde o momento que a gente chegou aqui, a gente cada dia se encanta com uma coisa diferente. Então isso tudo é novo, né? Tudo é novo para a gente. Então isso já é um ponto muito positivo. E estar perto de outros países, de outras culturas, isso também para a gente é algo que chamou a atenção, foi um ponto aí muito determinante na nossa decisão, o viver novas experiências, principalmente viajando, né? Exato. Vamos então para o segundo ponto que chamou a nossa atenção, que foi a moeda, né? O poder de compra. Sim, muito forte. Hoje Portugal está vivendo aí uma instabilidade, né? A Europa como um todo está vivendo uma instabilidade financeira. O mundo como um todo. Né? Exato, a inflação tá meio generalizada, mas mesmo assim eu acredito que não se compara, não tem nem comparação, e ainda é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas, o poder de compra que você tem aqui em Portugal. Não tem como você falar assim, tá caro. Sim, tá caro em comparação com alguns anos atrás, mas ainda chama muito a atenção e é algo que a gente, quando chegou aqui, ficou impressionado. Se você não tiver um controle, você chega no mercado comprando tudo, você chega nas lojas de roupa levando todas as roupas, realmente você tem que ter um controle de falar, eu preciso disso mesmo ou não, né? É uma diferença grande, porque a gente percebe aqui
que com um pouco mais que 2 salários mínimos de Portugal, um casal vive bem. Vive bem. E às vezes já chegaram na gente e perguntaram, né? Mas por que vocês, quando chegam aqui, querem comprar um celular? É porque no Brasil a gente não consegue. No Brasil é extremamente caro você comprar um aparelho daquele. E outra coisa, né? Não é fácil para a maioria dos brasileiros poderem comprar um iPhone, por exemplo, e a questão depois de conseguir andar com ele na rua, poder usufruir o equipamento, né? O celular na rua, que também é uma coisa muito complicada no Brasil. Pois é, então você tem que levar em consideração essas questões, né? Por exemplo, se endividar para comprar um celular, que é o que você quer comprar, e no Brasil é assim, você vai se endividar. E aí a gente entra até em outras questões, né, saindo um pouco até do celular, mas itens de casa mesmo, né, do dia a dia, tanto de decoração como utensílios domésticos. A gente observa que a facilidade de acesso a esses bens, que para alguns parece coisa de luxo, aqui são coisas comuns do dia a dia e que qualquer pessoa pode ter dentro de casa. Sim, até carros. Até carros também, para comprar carro aqui. Um carro com um salário e meio, 2 salários, você compra um carro. Você compra um carro e compra um carro bom, que anda bem, sim, não te deixa na mão, né? Então, assim, o poder de compra é algo que ainda é uma realidade, chamou muito a nossa atenção e acredito que chama ainda de muitos brasileiros que estão fazendo o seu planejamento. Exige mais, né, de uns tempos para cá, passa a exigir um maior planejamento financeiro para fazer essa mudança para cá, mas ainda assim é uma realidade. O poder de compra que existe, a moeda hoje, né? Hoje o salário mínimo português é 760 euros. 760 euros. E o salário mínimo brasileiro é? 1.302 e vai para 1.320. Exato. Então, o que você consegue fazer com um salário mínimo português e o que você consegue fazer com um salário mínimo do Brasil realmente é algo que chama a atenção. E quando junto, então, 2 salários, né? O do casal ou da família, a situação fica um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, né? Exato. Se você conseguir aí um arrendamento bacana e tal, você consegue se permitir viver as tais experiências. Você consegue se permitir viver as tais experiências que a gente não estava conseguindo no Brasil. E vamos para o terceiro ponto, o principal, que foi assim determinante para a gente tomar a decisão de mudar de país, que foi segurança e qualidade de vida. Exatamente. Então, uma tá ligada com a outra, né? Uma tá ligada com a outra. A gente tentou de alguma forma separar as duas, mas não tem como. A gente fala de qualidade de vida, a gente entra na questão da segurança também. Hoje Portugal é o 6º país mais seguro do mundo, né? E literalmente ao descer do avião, sair do aeroporto e começar a vivenciar ali aquelas primeiras horas no país, foi algo que a gente já sentiu. Muita diferença. Não é? Muita então, diferença. A gente no início ainda ficava com um ranço, vamos dizer assim, né? De que tudo assustava a gente, a bolsa perto. É o vício, né? A gente já vem com aquele vício de violência, né? De poder ser assaltado a qualquer momento, por qualquer coisa. Então, no começo, a gente em alguns lugares que andava ainda ficava assim. Sim, meio foi preocupado. Passando, mas foi passando e hoje a gente tem uma tranquilidade muito grande, até falando do próprio exemplo do iPhone mesmo, né? A gente vê as pessoas usando aqui os celulares tranquilamente na rua, tirando foto, fazendo vídeo. Deixam suas bolsas, né, assim, na praia, por exemplo, né, seus bens e entram na água para tomar um banho de mar e nada acontece. E isso chamou muito a nossa atenção, infelizmente. Né? A gente tem que dizer que é infelizmente, porque a gente se condicionou a viver numa situação de pouca segurança. No condomínio que a gente morava, a gente constantemente passou por situações de ter que se abaixar dentro de casa, de ouvir tiro perto da gente. Eu já tive, por exemplo, uma arma aqui no rosto, porque o assaltante entrou dentro do ônibus, eu tinha acabado de passar na roleta e ele apontou a arma para o trocador. E eu do lado. E a minha irmã já foi assaltada, então assim, essas experiências, cada um tem as suas. Foi assaltado algumas vezes. Experiências. Então é horrível. É traumatizante, horrível, né? E você poder estar num país que é o 6º país mais seguro do mundo, já esteve em melhor colocação no ranking, né? Já esteve em melhor colocação. Mas 4º, ainda assim... 3º. Verdade. Mas ainda assim... 6º ainda é uma boa colocação. Sim, é algo que, para quem tem família, para quem tem filhos, principalmente, assim, é um fator determinante para querer realmente buscar
uma melhor qualidade de vida para a família nesse sentido. E aí a gente entra em outras questões também, que é a saúde, a educação, né? O acesso, né? O acesso a esses itens de primeira necessidade, né? E falando da saúde, por exemplo, eu já fiz uso da saúde pública aqui. Nós e é dois. incrível, né? Nós dois. É. Né? Tanto no hospital como no centro de saúde, que seria o posto de saúde de bairro. E é incrível você ter um atendimento em posto de saúde com hora marcada. Você vai lá, faz o agendamento e volta no seu horário. E na hora que está marcado, você é chamado, é atendido. Então a facilidade aqui para muitas situações, pelo menos na região que nós estamos, assim, surpreende, encanta. Sim, e isso contribui para tal da qualidade de vida, né? Porque exatamente, no seu dia a dia você vai precisar ir ao médico, ir ao hospital, né? Fazer uma consulta. Quem tem filhos vai precisar então ter aí um ambiente educacional bom para os filhos. E coloca agora uma cerejinha do bolo, que é a segurança, que é o não ter medo de andar na rua, não ter medo de andar à noite. A gente percebe que aqui tem muitos becos, muita rua pequenininha, escura. É verdade. e às vezes a gente fica, meu Deus, alguém vai abordar a gente. E nada acontece, sabe? As pessoas estão indo para os seus lugares, a gente vai para o nosso, a gente passa entre si, se cumprimenta. A gente não pode fechar os olhos de que realmente em alguns lugares sim, existem, né? Existem, mas assim, em comparação com países onde qualquer lugar pode acontecer. Exatamente, a gente também não dá margem, né? A gente também não deve achar que porque é um país seguro a gente pode também se expor. Não é isso, né? A gente sempre tem que ter a nossa cautela, a nossa medida de cautela. Mas a sensação que nos causa já é algo muito tranquilo, te deixa tranquilo, né? Tem crianças brincando aqui na nossa frente. Então, assim, é realmente um contraste de situações que a gente observa aqui. E esse foi um fator chave também, determinante para a gente poder tomar a nossa decisão de se planejar, né? E mudar de país, mudar do Brasil. Então é isso, pessoal, esses foram os nossos motivos, né, pelos quais a gente tomou a decisão de deixar o Brasil e vir morar em Portugal. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários quais seriam os seus motivos, o que te motivaria a hoje deixar o Brasil, vir morar em Portugal ou em qualquer outro país. A gente fica por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.